acomodar, os professores fizeram um esforço para tentar acomodar. Só uma observação, Orlando, desculpa te interromper, eu estou colocando para gravar, tá, pessoal? Pois não, vamos lá. Oi, obrigado, Cassiano. Obrigado. Desculpa, interromper. Não, imagina. Então, a gente, no meio dessa situação, todo mundo se esforçando para conseguir fazer alguma coisa. Eu, no primeiro semestre, dei só algumas aulas, uma disciplina do módulo Cidades, mas eu não participei de um curso inteiro na graduação, mas participei de 2 na pós, um deles ainda em andamento, né? Também junto com o Cassiano. O fato é que, mal ou bem, a gente acabou se virando, e na pós até são aulas de 3 horas, ficar 3 horas conversando com uma tela é uma coisa relativamente esquisita, mas foi possível, vamos colocar dessa forma assim, né? Nós estamos, então, hoje começando essa disciplina de transporte público urbano, que historicamente era uma disciplina que fazia parte de obrigatórias, ela era parte de uma disciplina obrigatória na EC2, daí na EC3 ela era uma disciplina optativa também, não sei que tipo de optativa exatamente, na EC2, daí na EC3 ela passa a ser uma das disciplinas do módulo oferecida pelo módulo Cidades, mas e que tem diferentes formas de acesso a essa disciplina, né? É uma disciplina que, historicamente, tem uma estrutura impossível de ser levada a cabo esse semestre, porque ela, em geral, tem uma atividade de coleta de dados em campo, que não vai ser possível fazer nesse semestre. Já teve ano em que eu não consegui levar a turma a campo, né? Quer dizer, eu estava sozinho, não tinha nenhum aluno de pós ou de mestrado que pudesse ajudar, porque as atividades de campo são muito demandantes, mas depois houve a contratação do Cassiano e agora a gente tem conseguido, juntos, né, retomar as atividades de campo, e esse semestre isso não vai ser possível. Então, a cara da disciplina vai ser diferente, e vai ser diferente de uma forma que não é nem totalmente conhecida por nós, né? A gente não sabe exatamente alguns detalhes, como é que eles vão ser resolvidos na ausência de uma atividade de campo. Isso gera um pouco mais de tempo em aula, né? Mas porque a gente não tem que discutir todos os preparativos para a atividade de campo. Por outro lado, esse modo de dar aula remoto, ele é mais lento em geral, né? Então, a gente não tem experiência em quanto tempo alguns tópicos vão demorar, quantas aulas a gente vai precisar, né? Então, eu já vou comentar sobre isso daí de uma forma estruturada, tá? Uma das características dessa disciplina que vai ser oferecida, né, voltando, por mim e pelo Cassiano, que vocês estão vendo aí, né? Quer dizer, somos os dois que, em princípio, acho que estamos de câmera aberta aqui. Então, o Cassiano é um professor que foi contratado há 2 anos atrás, teve a formação na Escola de Engenharia de São Carlos, de graduação, mestrado e doutorado. Ele já assumiu as aulas para ambiental, aulas na disciplina obrigatória nossa do transportes no 4º ano, a avaliação de sistemas de transporte, planejamento como é o nome, Cassiano, por favor? Planejamento, avaliação e análise? Planejamento... E operação e análise. Planejamento e operação de transporte. Isso. Tá? Então, essa é a disciplina do 4º ano, que, como a maioria de vocês é civil, pelo que a gente viu aqui, acredito que a maioria tenha tenha feito esse curso, que é um curso, na época em que a gente tinha pré-requisitos de forma mais geral, a ideia na EC3 foi eliminar a maior parte dos requisitos. Essa disciplina de transporte público tinha como pré-requisito estatística e a disciplina de planejamento e operação de sistemas de transportes, né? Então, tem alguns conceitos que foram apresentados lá que alguns de vocês vão reconhecer a hora que a gente apresentá-los aqui, agora de uma perspectiva mais específica do transporte público,
né? Lá, alguns aspectos eram tratados de uma forma mais geral. Aqui a gente vai especificar para o transporte público. Por exemplo, tanto a discussão de dimensionamento do serviço, estabelecer necessidades de frota, ou como a parte de custos, isso daí são assuntos que são tratados naquela disciplina e que a gente retoma aqui. Quem passou por lá, obviamente, vai ter mais facilidade em rapidamente pegar as coisas aqui. Mas o conteúdo que a gente apresenta aqui é suficiente, tá? Então, eu espero que quem vem de outros cursos que não a civil não tenham problema com relação a isso. Uma característica, essa disciplina, eu sempre procurei limitar, ela historicamente tem uma demanda alta, né? Já chegou a ter 80, 90 alunos tentando se matricular. E, historicamente, eu tentava manter em 30, mas, ao longo do tempo, eu relaxei os 30 e admiti 40. Então, o número de alunos com quem a gente tem trabalhado nessa disciplina é 40. Nós estamos agora numa situação que eu não sei bem o que vai acontecer. Tem os tais dos 47 matriculados, se não me engano, e mais 11 inscritos, que a informação que eu tenho é que o Júpiter vai derrubar essas matrículas, né? E eu confesso que é super triste para um professor ele tirar aluno do seu curso. Quer dizer, alguém que está querendo fazer seu curso e eu vou lá e falo, não, olha, não cabe mais, etc. e tal. Mas o fato é o seguinte, é uma disciplina que foi concebida para funcionar, o tipo de avaliação, que é uma outra questão, a gente não sabe como vai acontecer esse ano, mas certamente vai dar mais trabalho do que em outros anos. Então, ou seja, os 40 realmente era o limite absoluto. Houve alguma falha de comunicação em que eu tinha pedido para colocar 35 vagas para um tipo de optativa e 5 vagas para outra, eu não sei se era livre, se era eletiva, mas o fato é o seguinte, eu tinha solicitado que ficasse estabelecido as 40 vagas, e isso numa época que a gente nem sabia ainda o que ia acontecer no segundo semestre. No final, apareceu um número de vagas completamente diferente, muito maior, e que é insustentável para a gente administrar aqui, né? Porque, além de uma prova, como a gente vai ver, a gente está pensando em fazer algumas avaliações parciais. Então, ou seja, a carga de acompanhamento dos alunos, ela vai ser maior do que na disciplina presencial. Então, realmente, eu preciso reforçar o fato de que não vai caber todo mundo que está tentando se matricular. Eu lamento, mas eu preciso administrar, preciso tocar isso daqui de uma forma que não prejudique mais ainda a qualidade que num curso presencial pode trazer, né? O remoto tem funcionado bem, mas o presencial tem coisas que são insuperáveis, né? Nesse curso em particular, a gente perde um trabalho de coleta de dados em campo, que é uma experiência que raramente vocês conseguem ter ao longo da formação e que é muito legal. Eu digo assim, os alunos se envolvem nisso daí, é uma atividade prestigiada do curso, e, infelizmente, a gente vai estar sem. Então, ou seja, com relação às matrículas, eu vou esperar as coisas caírem. Tem algumas outras coisas que eu vou falar, que é para alguns alunos que ainda estão meio na dúvida, pensarem bem se eles devem seguir essa disciplina ou não, tá ok? Vamos olhar um pouco esse documento aqui. A gente ainda não disponibilizou ele no Moodle, né, Cassiano? Não, está pronto para abrir, Orlando. Acho que a gente apresenta aqui, depois claro. Então, acho que pode abrir para eles, a gente vai comentar aqui, olha, aqui mais ou menos uma ideia do que a gente vai fazer. Numas primeiras aulas, a gente vai mostrar uma visão bem ampla sobre diversos prismas da questão do transporte público. A maior parte dos temas que são abordados nessas primeiras aulas são temas que não voltarão a ser tratados no nosso curso.
Quer dizer, quando eu for falar de aspectos econômicos ou de aspectos políticos ligados ao transporte público, vão ser as coisas que nós vamos tratar nessas aulas iniciais, que é para dar um quadro geral. Depois a gente vai tratar alguns aspectos mais técnicos, mais específicos, e não vai voltar a essa grande visão do transporte público. Então, essas primeiras aulas são essas aulas introdutórias com esse objetivo, tá? A partir daí, a gente começa uma aula sobre apresentar características dos diferentes modos de transporte coletivo. Quer dizer, o que é característica de um metrô, o que é característica de um VLT, né? O que é característica de ônibus tratados de diferentes formas, todo mundo já escutou falar em BRT, afinal, que bicho é esse, né? É um ônibus, bom, mas é um ônibus projetado para funcionar de uma forma que tenha capacidade de desempenho diferente de um sistema de ônibus convencional, né? Então, tem essa aula sobre isso daí. Aí a gente começa a olhar, primeiro, como é a visão do usuário, o que ele enxerga quando ele está pensando em usar ou usando o transporte coletivo. Ele não tem a menor ideia de quantos motoristas uma empresa tem contratado, quanto é o salário do motorista, ele não sabe quantos ônibus estão sendo usados para operar aquela linha dele, ele não sabe quantas pessoas estão operando aquela linha, ele não sabe nem quantos tem dentro do ônibus dele no momento de pico. Quer dizer, ele não sabe essas coisas aí. Muitas dessas variáveis, se o ônibus, por que o ônibus é grande, por que o ônibus é pequeno, por que é um articulado, por que está no corredor, por que não está no corredor, ele não sabe. Ele sabe se está longe para ele chegar no ponto, se o ônibus demora para passar, se a tarifa ele acha que está cara, né, se estava muito cheio o ônibus. Ele não vê as variáveis de projeto que a gente vai ver. Ele vê as variáveis de resultado em termos do serviço que está sendo oferecido, né? Então, a gente começa a tentar entender o que é que o usuário vê, porque na hora que a gente fizer projeto, a gente precisa saber a relação entre a variável de projeto e a variável que está na visão do usuário, o que ele está percebendo, o que ele está recebendo como serviço, né? Então, a gente precisa fazer essa ligação, e a gente começa fazendo isso, apresentando a visão do usuário, e a gente vai ver que uma das formas bastante comuns de expressar essa visão do usuário é usar o conceito de custo generalizado, que quem fez a disciplina lá, Planejamento e Operação do Sistema de Transportes, já foi apresentado a esse conceito, né, de custo generalizado. Essa parte do curso vai ser dada pelo Cassiano, tanto a parte de modos de transporte, como a visão do usuário, né, que resulta numa certa qualidade do serviço na percepção, né, porque qualidade, inclusive, é uma questão de percepção. O usuário percebe as coisas de uma forma que não é necessariamente a medida objetiva. Quem disse que meia hora dentro de um ônibus, para eles, é igual a 30 minutos cronometrado no relógio? Ele pode perceber aquilo como uma coisa muito mais incômoda ou menos, né? Dependendo, inclusive, das condições em que ele está fazendo essa viagem, dependendo de quem ele é, o que ele está indo fazer, ou seja, tem várias condicionantes para você poder estabelecer essa medida de percepção que a gente vai adotar o conceito de custo generalizado. Depois, a gente entra numa parte que é olhar agora, vamos olhar agora para a oferta, para aquele sistema que cabe a nós projetar. Quais são as variáveis de projeto, que informação a gente precisa para fazer o projeto, né? Eu vou precisar saber as características da demanda, e eu tenho diferentes formas de obter informação sobre a demanda. Algumas mais caras, mas com mais conteúdo de informação, outras mais baratas, mas com menor conteúdo de informação. As mais caras podem servir para coisas que as mais baratas não servem, mas as mais baratas, em geral, servem para resolver boa parte dos problemas, né? Como a gente vai ver. E, na verdade, a gente quer essas informações para poder fazer um dimensionamento dos serviços, uma especificação do serviço, seja lá qual for o nome que a gente queira dar. Mas, em geral, nós vamos trabalhar sempre com um exemplo simples de uma linha. Nós vamos pegar o exemplo de uma linha,
né? Em geral, vamos pegar ela num período de maior demanda, um período que a gente vai chamar de período de pico. Em geral, como as demandas são diferentes nos sentidos, né? Se eu pegar no pico da manhã, provavelmente uma linha que atende do bairro ao centro, ela vai ter maior volume de passageiros na direção do centro. Essa linha vai operar também no centro-bairro, porque os ônibus precisam completar um ciclo para continuar, né, o serviço. Mas no centro-bairro, na hora do pico da manhã, a demanda vai ser, em geral, mais baixa do que no sentido do centro. À tarde, essas coisas vão se inverter, em outros períodos do dia, a coisa pode estar equilibrada ou não estar equilibrada, pode ter uma demanda baixíssima, que talvez não justifique você manter aquele serviço, certamente não com as mesmas características do serviço do pico. Então, a gente vai determinar as frequências, a partir de critérios de qualidade, a gente vai determinar as frequências que operarão essas linhas. A gente vai usar sempre uma linha simples como exemplo, e vai, a partir das frequências, em função das características de velocidade e extensão da linha, a gente vai determinar o que a gente chama tempo de ciclo, e a partir daí determinar a necessidade de frota, né? Uma coisa é frequência, que é uma certa quantidade de viagens realizadas ao longo de um período. Agora, quantos ônibus são necessários, ou quantos metrôs ou VLT são necessários para realizar um certo número de viagens em um período? Eu vou precisar determinar, então, a frota, ou uma aproximação para a frota necessária. Então, essa é a ideia. A gente vai olhar, né, primeiro para um quadro mais geral, aí vai ser apresentado os diferentes modos de transporte coletivo, aí a gente apresenta a visão do usuário com os atributos do serviço que ele avalia durante o seu uso, ou na consideração para o uso futuro, né? Aí a gente, a partir dessas características que o usuário considera, eu vou olhar agora para o lado da oferta e vou fazer lá o meu projeto, em particular, determinando frequências para diferentes períodos do dia, porque o serviço não precisa ser o mesmo o dia inteiro, e vamos fazer determinar a necessidade de frota. A partir disso, estabelecido o serviço e os recursos necessários para prestar esse serviço, eu vou ver quanto isso custa, tá certo? Então, a gente entra na parte de custos, vai ver como é que, em geral, tem se tratado essa questão dos custos, qual é a estrutura que é utilizada para avaliar os custos nos sistemas de transporte coletivo, e, a partir dos custos, alguém precisa pagar. Como é que esses custos serão pagos? Vai ser 100% de subsídio do governo e os usuários vão ter tarifa zero? Ou vai ser 100% do custo rateado entre os usuários? Ou vai ser alguma situação intermediária em que outros agentes, outras instâncias, paguem parte dos custos necessários para viabilizar aqueles recursos e prestar aquele serviço projetado, tá certo? Uma vez feito isso, a gente monta, então, essa equaçãozinha. Demanda, critérios de qualidade para projeto, o projeto determina recursos necessários, que tem um custo, e precisamos arrecadar, na forma de tarifa ou outras formas, arrumar dinheiros para pagar. E aí, no final, a gente tem essa racionalização e melhoria do serviço de ônibus, que é o seguinte: nessa conexão entre as coisas, onde é que dá para intervir para, eventualmente, obter alguns ganhos? Sejam ganhos de redução de custos, sejam ganhos de melhoria de qualidade, né? Então, como é que eu interfiro num sistema para melhorar sob algum aspecto? Então, isso é essa parte final aqui. A gente está tentando trazer um convidado de fora para, no dia da aula dos modos de transporte coletivo, fazer uma apresentação específica sobre os BRTs, porque os brasileiros são os principais projetistas de sistemas de BRT pelo mundo. Quer dizer, o conhecimento ficou, por uma coincidência da história, acabou ficando muito concentrado em um grupo de consultores brasileiros, né? Então, eu vou ver se alguns desses meus amigos, né, se eles têm disponibilidade nessa aula aqui, tá ok?
Se não, eventualmente, eu também tenho uma aula preparada sobre isso daí, mas vamos ver se a gente traz alguém de fora para dar uma visão diferente e animar vocês. Muito bem, como é que a gente está pensando em fazer a avaliação? Não sabemos. Você pode andar um pouquinho para cima, por favor, Cassiano? Né? A ideia é tentar fazer 3 avaliações parciais em determinados momentos, que a gente conclui alguns blocos da disciplina. Essa avaliação, eventualmente, seria um exercício a ser resolvido numa extensão de hora de aula. A gente precisa exatamente determinar qual vai ser a melhor forma de recolher isso daqui. Se vai ser sozinho, se vai ser em dupla, entre aspas, eu não sei exatamente como tem sido a experiência de vocês em fazer trabalhos conjuntos, né? Mas nós vamos pensar e conversar um pouco com vocês também para definir isso daí. Mas a ideia é que tenham essas 3 avaliações parciais, que basicamente vai ser, acho que a ideia é fazer um exercício e que aborde principalmente o conteúdo das aulas que precederam essa data da avaliação parcial. E a ideia é assim, pegar um fim de aula, apresentar o exercício e depois vocês vão resolver. Se vai ser naquele período, se vai ser um pouco depois, a gente está trabalhando, né? Se vão ser 3 avaliações parciais ou se vão ser menos, né? Mais eu acho improvável, mas pode ser menos. Aí eu vou mostrar um slide daqui a pouco, vou fazer alguns comentários sobre isso daí. Em princípio, a ideia é de fazer uma prova, pode ser um trabalho, mas não é a ideia é tentar fazer uma prova que seria síncrona, né? Mas aí tem o problema de como é que a gente recebe essa prova de vocês. Né? A gente já fez prova na pós-graduação com 18 pessoas, câmara aberta, todo mundo, prova manuscrita, e daí todo mundo tinha que escanear, fotografar e subir. Não é um processo tranquilo, ele funciona, mas fazer isso com 40 e poucos vai ser mais complicado. Então, também não está definido exatamente como vai ser isso daí. Tá? Orlando, só interromper um pouquinho, tem umas coisas no chat aqui, ó. O Lucas, lá atrás, ele falou, vixe, estou em requerimento, então as chances de ser inscrito são baixas? Eu acredito que são, Lucas. Eu não sei como o Júpiter trata, eu sei que requerimento de conflito ou alguma outra coisa. Aí o Murilo, ele criou um grupo no WhatsApp. Eu não sei o Orlando, eu não entro no grupo de WhatsApp, eu não entro no WhatsApp no grupo da disciplina, porque se vocês conversam entre vocês, né? O que eu fiz na disciplina anterior foi nomear uma pessoa e daí eu conversava por WhatsApp com essa pessoa. Não sei o que o Orlando pensa a respeito disso. Olha, eu não tenho nenhuma experiência de WhatsApp com um aluno. Eu tenho a impressão que se a gente entrar no grupo do WhatsApp, vai ter um grupo do WhatsApp paralelo, só com alunos. Não sei, é a impressão que eu tenho. Eu prefiro resolver as coisas por e-mail, na verdade. O que pode fazer é, se o Murilo, que tomou a iniciativa, se ele quiser me adicionar, só eu e ele ficar conversando, daí se tiver uma demanda do grupo, ele manda para mim, que é um negócio mais agilizado, e daí a gente conversa nós dois por e-mail. Pode ser. Quer dizer, eu não acho ruim que os alunos se organizem, acho bom, mas eu não quero participar de um grupo com 40 pessoas. Eu também não. Minha família. Isso virou um grupo de família. O Murilo está falando, para já eu acho que é entre vocês aí, né? E aí, se o Murilo quiser, depois a gente se troca e-mail, eu mando meu número, e aí a gente pode, porque o WhatsApp é mais rápido, mas por e-mail, em geral, a gente vai interagir pelo Moodle, né, Orlando? Pelos avisos lá. Isso. E quando for coletivo, né, a gente manda mensagem, como a gente mandou no começo da semana, e a gente vai se conversando individualmente por e-mail, né, Orlando? Que é o que mais costumeiro aí. Uma coisa que eu ia falar... Esqueci, daqui a pouco vai voltar. Bom,
Muito bem. Então, essa situação tem uma bibliografia que... Esse é um problema. Esse curso tem um recorte que foi construído ao longo de um bom tempo de experiência, em que ele é muito simples em cada parte, mas ele permite você analisar situações relativamente intrincadas, não intrincadas, mas, ou seja, relativamente completas, né, com ferramentas simples. Quer dizer, quando eu falo sobre a visão quando a gente fala visão do usuário, quando eu falo sobre o dimensionamento do serviço, ou fala sobre custos ou tarifas, tudo são ideias simples. Mas quando você junta tudo isso e tem que projetar um sistema, né, aí a questão fica interessante. Tá? Então, é uma característica desse curso. Então, ele tem um corte, ele junta as coisas de uma forma que não tem um material pronto, que você fala assim, leia isso daqui. Então, o material desse curso, ele não é muito bom. Ele é pedaços de coisas. Alguns pedaços bons, outros pedaços não são muito ruins, mas é aquele pedaço mais parecido possível com aquilo que eu estou fazendo em aula. Então, uma coisa importante é o seguinte... Eu lamento, mas a recomendação é assista a aula. É a melhor forma que você vai ter de construir o seu conhecimento, tá? Porque a sequência das coisas, a forma como elas são apresentadas, ela não está explicitamente em nenhum lugar, no seu conjunto, então, nem pensar, tá? Então, ou seja, tem aqui a biblioteca, a gente está com dificuldade de acesso, mas a maior parte das coisas para imediatas, a gente tem elas escaneadas, com diferentes graus de qualidade, ou alguns documentos que, na verdade, tem, né? Mas isso daí vai ser disponibilizado para vocês ao longo do curso. Mas não é nenhuma maravilha, na verdade, tá? Então, quer dizer, é o que eu digo, o melhor esforço a ser feito, se você tem horas limitadas na vida, aplique-as às aulas, tá? É uma forte recomendação minha. Eu não sei como é ser aluno num curso remoto. Eu tenho assistido muito webinar, ontem teve uma live da USP sobre o retorno às atividades. Quer dizer, eu tenho assistido quietinho, bem comportado, e a coisa me parece funcionar, mas eu tenho outra idade, não sou estudante, né? Quer dizer, então não sei como é que vocês encaram. Mas essa não é uma aula tão comprida também, então eu espero que a gente não seja tão chato a ponto de desanimar vocês de nos acompanhar aqui, tá? Bom, então isso daqui é um documento que vai ficar disponível para vocês. Cassiano, se você quiser passar a outra parte lá, que tem só as datas mais ou menos previstas inicialmente. Então, aqui, ó, datas tentativas, né? Só uma observação, o Murilo perguntou se a gente mexe com software. Na disciplina, ele falou para projeto na pandemia, o Visum, o Vicim, a gente não está prevendo, né, Orlando? Não estamos prevendo, não estamos prevendo. Essa disciplina, o caráter era outro, o caráter era muito essa do ir para campo, coletar dado também, né? Então, que está prejudicado, mas tem conteúdo suficiente para nos entreter. Então, olha, isso daqui é mais ou menos uma programação tentativa de aulas e dessas avaliações parciais e de provas. Tá? Então, tem mais ou menos também como é que as aulas vão ser divididas entre o Cassiano e eu. Essa é mais ou menos, então, a nossa primeira tentativa de um cronograma. Tá? Isso certamente vai ser ajustado ao longo do tempo. Tá, ok? É meio inevitável nessa... Tudo é novidade aqui para nós, tá bom? Muito bem, então, nós estamos com 51 pessoas, tirando 2 da 49, nós estamos ainda com, então, dos 57 que tem os inscritos, alguns desses inscritos parecem estar aqui, e alguns dos matriculados provavelmente não estão, né? Para ter um controle de frequência, a gente vai pedir para vocês fazerem o seguinte, Cassiano vai explicar, mas é uma enquete no Moodle. Uma pergunta, lembrei, eu ia perguntar aquela hora. A gente está admitindo
que todo mundo tem acesso e alguma familiaridade mínima com o Moodle, que já tentou entrar na página da disciplina. Bom, quem está aqui entrou, porque viu o link para a sala de aula e está aqui. Então, pode ser que tenha gente perdida aí no meio do caminho, que não abriu o Moodle, não viu a sala de aula, e eu não sei, eu não estou olhando os meus e-mails aqui, não, acabei de olhar e não tem nada. Tá? Eu recebi um e-mail de uma aluna que tentou se inscrever e não conseguiu vaga, mas depois a gente conversa a respeito. Tá, quer dizer, mas isso não é gente que está aqui na lista e não, que não conseguiu chegou a entrar no Moodle e não viu não. O link lá. Quer dizer, então quem está aqui passou por essa etapa, né? Então, estamos admitindo isso. A outra coisa que, eventualmente, a gente vai precisar pensar é se vocês têm uma câmera, né? Em geral, o pessoal tem uma câmera na pós-graduação, e o Cassiano não usou câmera na graduação, não, né? Não, para fazer avaliação, não. Acho que ninguém abriu câmera nenhuma vez para falar. Então, isso daí é uma coisa que a gente vai precisar avaliar. Eu não sei quantos teriam dificuldade se a gente decidisse fazer alguma coisa aberta, né? Com câmera aberta. Para um acompanhamento na hora da realização da prova, uma coisa assim. Quer dizer, é uma forma de tentar simular uma prova presencial, não é nenhuma maravilha, mas, assim, quer dizer, podemos... A ideia é tentar fazer isso, mas a gente vai conversando, né? Quer dizer, então, quem tiver dificuldades com câmera, só tem câmera para o celular, né? Já apareceu alguém aqui. Então, essa é uma dificuldade. Mas também serviria a câmera do celular, tá? Porque não sei se a gente precisa pensar, né, Orlando? Eu não sei se o Google Meet ele mostra as 49 de uma vez só. Eu acho que tem provavelmente não, mas eu não sei se a gente pode ir alternando isso. Vamos precisar fazer uma tentativa em qualquer momento aí, tá? E a outra coisa também a gente percebeu, quem tinha scanner e quem não tinha scanner e fotografou, vieram coisas das mais diversas qualidades. Bom, teve gente que já errou do princípio e que fez, mas falha nossa, que não devia ter permitido fazer com lápis, ou se não, que fosse um lápis que ficasse mais escurinho, né? Porque teve coisa que ficou ilegível. Aí a pessoa tentou todos os celulares da família para ver se melhorava a qualidade da cópia, e mesmo assim não ficou muito bom. Mas, ou seja, eu acho que a gente precisa ir avaliando os recursos para, eventualmente, fazer uma coisa nessa linha. Vamos ver se a gente consegue evitar. Mas, por enquanto, é a primeira tentativa a ser feita. Mas vamos ver se a gente consegue evitar. Tá? Mas é o que eu digo, essa parte de avaliação toda, essa vai ser totalmente nova nesse curso. As aulas, não, mas a parte de avaliação, sim. E a gente precisa aprender como vai funcionar. Bom, acho que questões administrativas ficam essas. Agora a gente vai ver como é que é o controle de frequência. Então, Cassiano, por favor, você podia explicar a enquete lá do Moodle? Se vocês entrarem no Moodle, é isso que vocês estão vendo, né, pessoal? Tem aqui os avisos, que é por onde a gente vai se comunicar, em geral. O link da sala virtual, que é essa que a gente está usando, ela não vai mudar até o final do semestre, então vai ser sempre esse, se vocês quiserem salvar em algum lugar, né, colocar como favoritos lá, pode incluir, e o programa que eu acabei de abrir para vocês. Aí, à medida que as aulas forem se desenvolvendo, nós vamos disponibilizando os materiais aqui, eu estruturei pelas aulas segundo o cronograma que a gente tinha previsto inicialmente. Pode ser que esse negócio aqui mude, né, Orlando? Em função da evolução, como é que a coisa vai andar. Mas isso é o tentativa, né? E aí, o que vai acontecer é o seguinte, deixa eu voltar para o meu papel. Agora, isso aqui vocês não estão vendo, tá? Nós vamos disponibilizando os materiais, né, nas aulas, e aí para cada aula vai ter uma enquete aqui, que é a presença da aula, tá? Aí vocês vão clicar, vocês ainda não estão vendo, né? Aí vocês vão ter que clicar em Responda às perguntas, e é uma confirmação de que vocês estiveram presentes na aula. Daí é só vir aqui, clicar em presente e enviar enquete. Então, durante as aulas, a gente em algum momento vai abrir esse negócio para vocês, e vocês clicam aqui em enviar enquete, que é uma forma para a gente não ficar enumerando aqui
no Google Meet, né, um por um, e nem ficar pedindo para cada um de vocês responder, para ficar mais fácil da gente controlar isso, né, Orlando? É uma tentativa. Eu fiz isso na disciplina de transporte e meio ambiente e funcionou. Assim, acho que deu certo, funcionou melhor do que ficar pedindo para cada um de vocês para falar presença. Tá. Vamos pedir para fazer já? Podemos. Peraí, deixa eu abrir. Tá, então, pessoal, você precisa abrir, né? Eu vou... Agora vocês vão ver aqui, eu vou tirar esse aqui e mostrar. Então, provavelmente vocês estão vendo esse presença aula 1 da aula 1, né? Vamos ver aqui. Se está certo. Isso. Vocês estão vendo isso aqui, né? Então, pode clicar lá e deem presente. Vamos ver se está funcionando. Acho que é para estar tudo bem. Eu consigo verificar aqui, visualizar todas as respostas. 21 responderam. O pessoal está respondendo, então. Olha, já sai a lista. É uma maravilha. 2 minutos, né, Orlando? Acho que... E aí a gente consegue fazer um download e fazendo um controle, né? De aí 30. Supostamente tem 50 alunos aí. Vamos ver quantos que estão tomando café e deixou a... A gente pode decidir, eu não sei qual que é a política que o Orlando quer fazer, eu posso fechar agora e daí a gente vê o que acontece, né? Enfim. Não, deixa mais alguns minutos, mas de qualquer forma, quer dizer, quem está na sala ouviu e está fazendo, olha, ó, 37, quer dizer, o pessoal acha que está fazendo ainda, vamos dar aí mais uns minutinhos, enquanto eles vão acertando, porque agora é o seguinte, nós vamos... Alguém tem alguma questão aí não esclarecida que gostaria de colocar agora? Pode aparecer no chat, ou se for uma coisa curta, pode abrir o microfone. Então, o Murilo me adicionou aqui. Tá. Então tá. Tá, quer dizer, então, a Ana Luísa já se entendeu com o Cassiano e com o Murilo, né? Estou por aqui, então, qualquer coisa é só me escrever. Então vamos abrir, quer dizer, a apresentação. Então, vamos lá, vamos começar, pessoal. Deixa eu vir aqui, público aqui. Temos 1 hora. Então, primeiro é o seguinte, olha, o primeiro slide... não esse, obviamente, né, que apenas nos apresenta e a disciplina, mas o primeiro slide era o slide que eu usava até o ano passado. Esse ano, a maior parte perdeu sentido, mas nem tudo perdeu sentido. Isso era o presencial, com atividade de campo, né? Mas algumas coisas permanecem. Primeiro, importante, disponibilidade para estender o horário de algumas aulas. A gente fazia isso porque a preparação das atividades de campo era bem demorada. Então, tinha aula que a gente não podia parar ali no meio. Então, a gente ia até 11h30, às vezes até meio-dia. Certamente, no dia de prova, a gente estendia, quer dizer, pode contar. Dia de prova, se você não contar até o meio-dia, não dava para fazer as provas. A gente não sabe exatamente se as provas serão no mesmo modelo da disciplina presencial, mas se forem, eu gostaria de viabilizar que fossem, porque a gente apresenta um problema completo para você analisar. Picotar perde muito a graça, e isso as avaliações parciais seriam a ideia de fazer picotes, né? Mas a ideia de fazer uma questão para analisar um problema único sob diversos aspectos, isso eu gostaria de manter. Certamente, então, um dia que tiver prova, ou talvez as próprias avaliações parciais, a ideia é fazer naquele dia mesmo, esticando, tá? Então, quem tem conflito depois das 11 horas, repense,
tá, o seu envolvimento nessa disciplina, porque a gente tem aula normal, que a gente está previsto de tratar um tópico e a coisa demora mais, né? Eu uso muita lousa, em particular. Então, como é que eu vou preparar um material para eliminar o uso de lousa? É algo que eu estou pensando, mas ainda não tenho uma boa solução para alguns dos problemas, né? O segundo item cai fora, disponibilidade de horários extra-aula para pesquisa em campo, porque a gente fazia pesquisa em campo das 6 da manhã às 10 da noite, qualquer horário podia valer. A gente ia fazer, por exemplo, ano passado, pesquisas nos circulares da USP, né, para ver como que a entrada do circular 3 tinha afetado a demanda dos circulares 1 e 2 e por que as pessoas estavam passando a usar o 3 ou não usavam o 3, né? Se mantinham nos outros, qual era que demanda, que pares origem e destino estavam sendo atendidos pelas diferentes linhas, se as pessoas estavam caminhando mais ou menos, ou seja, essa foi a nossa pesquisa do ano passado, e, era 6h30 da manhã, eu estava lá despachando um grupo de alunos, 10 horas da noite, ou eu, Cassiano, estávamos lá despachando um grupo de alunos, né? Então, isso daí, esse semestre não acontece tanto. Uma coisa importante nessa disciplina é a expectativa de engajamento. Em particular, quando tinha atividade de campo, quer dizer, você não coloque alguém relaxado no seu grupo. Agora, a gente não sabe como vai ser grupo, eventualmente vai ser o trabalho, talvez a gente faça em grupos de 2, né? Então, não ponha alguém que não está preocupado com a disciplina para te atrapalhar, tá? Escolha assim. E se você realmente não quer se engajar, não sei por que está aqui, não é porque acha que o tema tem interesse, porque o problema é complicado, e está mais complicado agora, nessa época da pandemia, a questão de transporte público. Então, se esse não é o seu perfil, por favor, deixe a sua vaga para outro, né? O controle de frequência rigoroso, bom, vai ser isso que nós vamos fazer, tão rigoroso quanto possível, mas não é um controle presencial, né? Quer dizer, mas o fato é o seguinte, eu estou admitindo que as pessoas que se inscreveram, que se matricularam, e que, como tem disputa por vaga, né, a gente está deixando de aceitar matrículas, que as pessoas, eu estou contando com elas assistindo às aulas, né? A outra coisa é o seguinte, pelo amor de Deus, não deixa para sub, né? Quer dizer, é um horror ter que fazer sub, é na semana seguinte, quer dizer, o conceito não vale, aquele negócio de, eu vou, vira um jogo, né? Vira um jogo, assim, eu não vou fazer a prova, vou fazer a sub, porque dá mais tempo para estudar, porque está coincidindo não sei o quê, etc. e tal. Olha, se organize, assista às aulas do curso normalmente, você vai estar preparado para a prova. Não é muita coisa para ler, né? Então, ou seja, faça o curso normalmente e você esquece esse negócio de sub. É claro, se tiver um problema inesperado, um problema de saúde, não sei o que, eu não tenho o que fazer. Eu vou chorar e pronto, e um dia eu vou dar uma sub para você, né? Mas a ideia é o seguinte, sub como estratégia é bobagem. É bobagem e vai me deixar chateado. Vai me deixar chateado, tá? Montar um grupo confiável não vai ser um grupo de 3 a 4 pessoas, né? Quer dizer, provavelmente, se houver grupos, vai ser um grupo de 2 pessoas. É isso que eu estou esperando. Tolerância a incertezas, né? Olha, vai ter prova? Eu acho que sim. Vai ter as avaliações parciais, que é novidade? Eu também acho que sim. Eu tenho certeza? Não. Vai ter quantas? Não sei. Vai ter trabalho de campo? Essa eu sei a resposta. Não. Né? Na verdade, a USP está prevendo atividades de campo a partir de janeiro. Puxa, mas a gente não tem tanta certeza que vai estar tudo ok, que janeiro vai estar para voltar, vai fazer pesquisa bem em transporte coletivo, que tem uma polêmica sobre a transmissibilidade do vírus, né? Então, assim, eu vou relaxar, não vai ter trabalho de campo, né? E, obviamente, em função dessa série de incertezas que a gente tem, espírito de aventura, né? Quer dizer, se você quer tudo organizadinho, não sei o quê, e não quer se submeter a uma série de incertezas que a gente tem, esse curso também não é o curso ideal para você, tá bom? Então, essa algumas orientações iniciais sobre o que vai acontecer a seguir.
Tem 3 coisas aqui. O João Pedro está perguntando. No programa está 15/10 para avaliação parcial. É dia do professor. Teremos aula nesse dia? O calendário da USP, antes de acontecer tudo isso, ele já não previa feriado. Não, eu acho que não é feriado, não. Não é, tem o dia 12, dia do professor, e o dia 28, que é o funcionário público, mas dia 28, não, dia 15 não é feriado, acho que geralmente não é, né? Não é. Tá. Aí, duas dúvidas. Não sei. Tolerância e incertezas, tá? Quem é que perguntou? A Isabela. Isabela, desculpe, mas é exatamente o que eu acabei de falar, tá? Se é para o trabalho, se é para avaliação parcial, se vai ser prova ou trabalho no fim, se o grupo se tem grupo ou se não tem grupo, se tiver, eu acho que vai ter em algum caso, é de 2 pessoas, provavelmente, mas é isso daí, espírito de aventura. Eu sinto, né, que seja assim. A Isabela já explicou, não conhece ninguém na turma. Esse pode ser um problema. Tá? Mas talvez tenha alguém nos escutando agora que eventualmente vai, na hora, se oferecer para trabalhar com você. Porque Isabela, você é de materiais, é isso? Não, professor, eu sou da FAO. Não, você é de onde? Da FAO. Você é da FAO. Tem um outro aluno da FAO, você sabe? Eu não sei quem que é. É o João Roberto Monteiro da Silva. Eu conheço ele. Você sabe quem é? Sei sim. Mas ele não veio hoje. Então, eu posso perguntar para ele se ele vai... Se ele vai cursar. Tá? Mas como você conhece, você conversa com ele. Mas lembre-se dessa aqui, monte um grupo confiável. Então, se a gente confirmar a ideia de grupos, e se os grupos forem de 2, primeiro avalie se ele é confiável para não te atrapalhar, né? Não fazer alguma coisa. É uma boa pessoa. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado, nada. Muito bem, então vamos começar. A ideia agora é o seguinte: eu tenho uma lista de umas 15 perguntas, algo assim, são perguntas meio em abertas, um pouco capciosas, quando não maldosas, né? Mas é para vocês terem algumas dúvidas. E a gente vai tentar, primeiro, capturar como é que vocês tratam essas dúvidas, né? E ao longo do curso, a gente espera que fornecer conhecimentos para que lá no final você tenha diminuído as dúvidas sobre essas perguntas que a gente vai fazer agora. Então, o Cassiano vai usar o Menti, não sei quem de vocês já viu o Menti, em que vocês vão fazer votações em tempo real agora. Então, pessoal, quem está em celular é mais difícil para digitar, mas tudo que você precisa digitar a cada vez é www.menti.com, e aí, para cada pergunta, tem um código que você precisa inserir. Quer dizer, na verdade, você entra no Menti, insere um código, e aí, a partir daí, aparece a pergunta, e tem diferentes formas de resposta, como vocês vão ver, e diferentes formas de exibir o resultado da votação. Tem um histograma, tem nuvem de palavras, dependendo do tipo de pergunta, tá? Então, Cassiano, que é o nosso jovem tecnológico, vai assumir agora aqui, e vocês preparem-se aí agora para brincar com o Menti, né? Nós estamos com 53 pessoas, menos eu e o Cassiano, 51. Eu não sei como é que está a nossa enquete de presença, será o caso da gente fechar ela agora, Cassiano, antes de começar? 49. 49, Quer dizer, então tem 2 pessoas que não responderam. Que não se manifestaram na enquete. Se vocês estão aí, entra no Moodle da disciplina e tem lá a presença da primeira aula, entra lá e responde que você está presente, envia para nós, por favor, porque a gente vai fechar, tá? Então, vamos lá, Cassiano. Vamos começar aberto? Posso deixar aberto aqui a enquete ou a presença, Orlando, ou já fecha? Fecha e vamos ver o que acontece. Ocultar. Tá bom, fechado. Então, Orlando falou, acho que
a maioria de vocês deve ter usado já o Ment, né? Eu coloquei no chat aqui o site. Então, quando vocês clicarem nesse site aqui, vai aparecer uma tela como essa, tá? Em que vocês vão escrever o númerozinho aqui, e aí eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrando para vocês as perguntas, vocês vão preenchendo, aí eu libero a resposta e vocês, aí a gente tem uma discussão, né? O Orlando faz comentários, eu comento, quem quiser abrir o microfone também. Então, entrem lá, a primeira pergunta que a gente faz é sobre a natureza do transporte por ônibus. Qual que é a impressão que vocês têm quanto ao transporte por ônibus, se ele é de natureza individual ou um transporte coletivo, né, se ele é de natureza privada ou público. Então, se vocês entrarem no Mente, eu vou mostrar aqui para vocês. O Cassiano, Oi. eu posso entrar, à medida que você fala o código, eu posso entrar ele aqui no chat, tá bom? Isso, o código, eu posso digitar aqui, ó, é o 49193993. Então, percebam, ó, ônibus é transporte. Vocês não vão conseguir ver a resposta ainda. Obrigado, Ana. Não, mas espera aí, mas tem as perguntas. As perguntas não estão nessa figura. Esse é de transporte coletivo ou público? Quer ver, ó, deixa eu mostrar, deixa eu entrar no Mente aqui. Quer dizer, eles vão entrar, eles vão ver as perguntas, né, a hora que eles entrarem. Isso, uma por uma. Então, o que está aparecendo para vocês aqui é deslize os botões para a esquerda ou direita. Então, se vocês deslizarem para a esquerda, vocês estão escolhendo o público em detrimento do privado. Se for para a direita, vocês acham que ele é um transporte privado, tá? E aí, se ele é coletivo ou se ele é individual. Quem achar que ele é mais ou menos individual, pode mudar a escala, ao invés de ser escala 5 aqui, pode ser uma escala 3. Eu queria ter colocado binário, né, só no extremo, mas eu não consegui. Então, vejam o que vocês preferem aí em termos de numeração. Então, vocês têm que deslizar a resposta. Então, quando vocês colocam um número, tem aqui 17 respostas já. Eu não estou mostrando o resultado ainda, porque eu estou esperando coletar mais informações. Vamos lá, tá? O pessoal está respondendo. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se vai funcionar esse formato de representação. Quer dizer, aquela amostra estatística de 30, quer dizer, já deu 30. Vamos chegar a 40, vai? Tá. Vamos lá, pessoal. 40 é 40, então, vamos lá. Vamos abrir os resultados. Tá. Muito bem. Então, pelo que está mostrando, praticamente todo mundo falou que ele é um transporte público coletivo, né? Coletivo foi a totalidade, e 2 informaram que ele é privado. Aí 3. A resposta é tendenciosa, né? O resultado é tendencioso. Então, quer dizer, 3 verdade, teve um pouquinho, muito para o lado do público, mas teve um certo intermediário no público também, aí eu não sei o que é, né? Mas, comentando a resposta de vocês, na verdade, o sistema de ônibus com as linhas regular que é oferecido na cidade, ele é um transporte público, porque qualquer um pode ter acesso, ele não é um transporte privado e que é para apenas um grupo autorizado a usar aquele serviço, né? O sistema de ônibus nas linhas é um sistema público e ele é, quando prestado por ônibus, um sistema de transporte coletivo e não individual. Mas aí eu pergunto para vocês, quer dizer, a gente normalmente, o que acontece? Aqui na disciplina, a gente vai falar coletivo, público, como se fosse indiferente. Não é. Uma coisa é o conceito do transporte ser público ou privado, o outro ser coletivo e individual. Exemplos. Eu não sei quem respondeu os ônibus privados, mas, por exemplo, ônibus fretado é privado, ele é coletivo, mas ele é privado. O táxi, como é que é? Ele é individual, mas ele é público. Qualquer um pode ter acesso, desde que pague pelo serviço. Assim como os ônibus, você precisa pagar pela tarifa, né? Uma vez paga, você
pode usar, quer dizer, ele é um transporte público e não privado. Então, vejam que as combinações nesses quadrantes aí podem existir, né? O Uber, ele é mais para o lado, ele é individual, ele pode ser coletivo se for uma viagem compartilhada, mas é um coletivo de 2, 3 pessoas. Ele, em termos de capacidade, ele não se compara ao ônibus. Mas o Uber juntos, lá sei eu como é que é o nome atual, que eles ficam mudando um pouco isso, né? Ele é um transporte coletivo. E ele não é tão público, ele é mais para o lado do privado também, assim, tá? Quer dizer, tem algumas regras de aceitação. Você não pode automaticamente entrar lá. Tem algumas regras de aceitação estabelecidas que vêm das avaliações que são feitas de você como usuário. Ok? Então, está aí feita a primeira pergunta, está aí como é que a gente vai usar o mente. Então, vamos. A segunda era uma que não tinha mente, não era isso? Que ela é meio aberta. Eu não sei quem respondeu o transporte privado, se quiser fazer um comentário no chat aí, a gente pode... Mas a segunda pergunta é, considerando que ele é majoritariamente público, né, por que ele é operado por uma empresa privada? Quando a gente está lá na rua para pegar um ônibus, a gente vê estampado lá no ônibus que ela é operado por uma empresa, a Gato, né, ou, enfim, qualquer outra empresa. Mas, dado que ele é público, por que ele é operado por uma empresa? E não tem mente essa, tá, gente? Porque é uma resposta meio aberta. Se alguém quiser escrever no chat aqui, ou abrir o microfone, né, Orlando? Pode alguém, se quiser tentar abrir aí para tiver uma opinião sobre isso. Né? A ideia é a seguinte, o transporte é público, esse dos ônibus aí na rua? Por que é operado por uma empresa privada? Professor? Oi. Ouve bem? Tá um pouquinho rouco, mas dá para ouvir, Murilo. Tá. Bom, talvez como o Estado e o Departamento de Transportes já tem muitas atribuições, talvez seja mais interessante delegar os problemas de fornecimento dos veículos, né, gestão dos funcionários e tal, para uma empresa privada, né, mediante licitação. Alguém mais quer fazer algum comentário? Bom dia, professores. Eu acho que isso aí tem a ver muito com aspecto financeiro, que o governo não tem capacidade de financiar completamente o serviço público e acabam fazendo uma concessão com uma empresa para facilitar o financiamento. Mas, vamos pensar o seguinte, quer dizer, se a empresa consegue operar com uma determinada tarifa, por que o poder público não poderia operar com essa mesma tarifa? Que, em princípio, a tarifa deveria estar cobrindo os custos se a empresa privada está operando. Né? Por que o poder público? Quer dizer, aí se você está atribuindo, não, o poder público é ineficiente, então ele não consegue fazer com os mesmos recursos o que a empresa privada faz. Bom, isso é uma posição quase que ideológica, a gente poderia ficar discutindo horas aqui sobre se o mundo é assim ou não é. Né? O fato é que tem essa linha de argumentação, como tem outros que acham que não, que por ser um serviço público deveria acabar o poder público. Bom, a resposta, mais ou menos, é o seguinte. Primeiro, olha, isso daí... O Gabriel... tem duas perguntas aqui. Primeiro, Marco Aurélio, mesmo o fretado não é considerado privado, então? O fretado é privado. O fretado é o exemplo do coletivo privado. Então, eu não sei se quem respondeu aquelas bolinhas ali para o lado do privado pensou no fretado, mas o fretado é um transporte coletivo privado. Tá? A tarifa subsidiada, nós vamos chegar nessa pergunta aí, tá? Aí o Gabriel está falando, pelo investimento inicial na compra de ônibus e pela capacidade de organização. Quer dizer, a resposta quer dizer o seguinte, isso daí já variou na história. Já teve épocas em que as cidades, ou algumas delas, tinham um operador público, esse operador, às vezes, foi monopolista, às vezes ele compartilhava o mercado com empresas privadas. Hoje em dia, eu nem sei quais são as empresas públicas nas grandes cidades brasileiras que permaneceram, mas né, Santos, historicamente, tinha uma empresa pública, São Paulo teve a CMTC por décadas,
aliás, até os anos 50, eu acho que ela era monopolista, depois que ela passou a dar algumas concessões, e no fim ela foi encolhendo, até que ela foi extinta formalmente, e a gente, em São Paulo, por exemplo, só tem empresas privadas operando. Mas isso variou ao longo do tempo, quer dizer, a visão sobre isso variou ao longo do tempo, né? Hoje em dia, a solução aqui é o seguinte: o poder público, vamos pensar no transporte urbano municipal, que é mais simples, o responsável é o município. O poder público, ele é o titular do serviço, ele é o responsável do serviço. Agora, não necessariamente ele precisa prestar diretamente. Ele pode prestar diretamente, quer dizer, teve cidade pequena que há 20, 30 anos atrás tinha meia dúzia de motorista contratado, tinha comprado 2 ônibus, era uma operação direta dentro da estrutura da administração municipal, né? Outras cidades, como São Paulo, por exemplo, tinha uma empresa pública que operava, né? Porto Alegre, historicamente, tem a Carris, que era uma empresa exemplar. Há 10 anos atrás, por exemplo, a Associação Nacional de Transportes Públicos, ela, não sei se ainda dá, mas ela dava prêmios para os melhores operadores, anualmente, ou bianualmente no Congresso, ela divulgava prêmios, as cidades se inscreviam e justificavam por que elas mereciam prêmio, né, para a empresa lá. E a Carris, que era uma empresa pública em Porto Alegre, durante vários anos foi a vencedora desse prêmio. Então, a própria argumentação de que é um problema de ineficiência da empresa pública não se justificava naquele caso lá, né? Mas o fato é que no Brasil, a maior parte dos serviços de ônibus é prestado nas cidades por empresas privadas. Se você for para outros lugares no mundo, essa coisa pode ser bem diferente. E em vários lugares as empresas serão públicas. Tá? Então, isso daí é uma questão de não cultura local necessariamente, mas de uma visão que pode mudar no tempo e no espaço. Diferentes lugares, em diferentes épocas, podem ter soluções diferentes para isso. A nossa solução atual é isso daí. São empresas privadas, em geral, operando na forma de concessão, ou autorização, ou permissão. São diferentes instrumentos jurídicos, né? O mais comum é o da concessão mesmo. Só alguns comentários aí, Orlando. Isso aí é do ponto de vista do ônibus, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para o trem, para o metrô em São Paulo, a natureza do serviço, ela teve a característica de passar a ser operada por uma empresa pública, né, Orlando? Então, o metrô é uma empresa pública. Quer dizer, aí era uma questão de investimento mesmo, e o seguinte, os metrôs, eles são deficitários em qualquer lugar do mundo, quer dizer, não tem nenhum metrô que se pague pela operação de transportes. Os metrôs que se pagam em Hong Kong, em algumas cidades chinesas, né, são metrôs que se pagam porque eles associam a sua operação, eles associam atividades de exploração do uso do solo lindeiro. Então, o cara tem direito a explorar a proximidade da estação. Então, ele constrói um shopping center, constrói um enorme prédio comercial e coisas assim. Esses são os metrôs que se pagam, que estão ganhando dinheiro com a exploração de negócios associados, que o metrô ajuda, quer dizer, uma grande estação de metrô ajuda a você sustentar um centro comercial importante, por exemplo, né? Então, esses são os casos. Se você pensar o resto, se pagar da tarifa, metrô é muito caro. Não dá. Quer dizer, se você fosse colocar uma tarifa para pagar o metrô, você não pagava porque ninguém ia pagar aquela tarifa, né? A receita é passageiros vezes tarifa. Se você colocar uma tarifa muito alta, passageiro cai. Então, dependendo da elasticidade da demanda, você vai ter mais ou menos receita, né? O que acontece é que as tarifas muitas vezes são fixadas pelo patamar de não inviabilizar a movimentação da parcela mais pobre da população. E aí, ou você tem o serviço que cai a tarifa, ou você vai subsidiar. Mas a gente vai falar sobre subsídio. Você só lê aqui. Mas quem afere as empresas? O Estado antes de fornecer o serviço, não o cidadão antes de usar. Quer dizer, em princípio, o Estado é o responsável, ele dá aquela concessão, mas aquela concessão tem que ser cumprida, é um contrato super complexo, né? E que tem as condições para cumprimento, e cabe ao poder público fiscalizar. Fiscalizar é uma tarefa indelegável do poder público, né?
ele tem que fiscalizar. Quem está falando? O Aurélio e o Murilo querem falar aí. Tá. Você quer falar primeiro? A minha é mais rápida. Até que ponto você diria que isso tem a ver com escala? Porque, por exemplo, você pega colocar uma companhia, o Estado colocar uma companhia em São Paulo, ele vai ter aquele investimento inicial que já comentaram, né, administrativo e também das linhas iniciais, então ele não consegue concorrer, por exemplo, com uma empresa que já opera em, sei lá, 12 estados, que para ela ampliar sua operação para o estado de São Paulo, seria o 13º, ela vai ter um custo marginal que tende a decrescer, porque ela vai aumentando a sua operação, então ela vai aumentando o seu poder com os fornecedores, etc. Então, até que ponto essa questão da escala, até pelo tamanho do nosso país. Marco, peraí, onde você fez o curso de Economia do Transporte Público? Estou fazendo aqui com vocês. Na Poli. Sua pergunta é muito avançada, fantástico. Obrigado pela pergunta. Né? Mas é o seguinte, a questão de escala, ela é controversa no caso dos ônibus. No caso dos sistemas ferroviários, é claro, é um sistema que tem economia de escala. Inclusive, por isso que eles são subsidiados. Né? Pela tua pergunta, você sabe que quando tem custos marginais decrescentes, em geral, você acaba precisando subsidiar para ter a oferta ótima, né? daquele serviço, no caso. Então, a questão de economia de escala em ônibus é um pouco controversa a literatura econômica, se de fato empresas maiores têm custos menores por ônibus, obviamente, né, por serviço prestado, do que empresas com menores frotas. Agora, por outro lado, o Brasil observa uma enorme concentração das empresas. Tem alguns grandes grupos que dominam o transporte público no Brasil. Né? E eles operam em várias cidades. Até 30 anos atrás, os operadores eram essencialmente locais. De lá para cá, houve muita concentração. Então, tem operador que opera em diversas cidades brasileiras, tem milhares de ônibus. Tá? Ele pode operar aqui em São Paulo com 300, mas ele opera em 10 cidades, ele tem 3.000 ônibus. Então, isso daí poderia ser uma indicação que tem economia de escala, mas não é economia de escala de operação. Olha, eu ganho mais dinheiro em São Paulo se eu tiver uma empresa com 500 ônibus do que 200, é uma coisa. A outra coisa é, eu ganho mais dinheiro com ônibus se eu tiver empresas em 10 cidades? Essa pergunta eu nunca vi a resposta, mas o que a gente observa é o seguinte, é concentração. Então, os grandes estão comprando os outros e estão dominando o mercado. Tá? Então, boa pergunta. Murilo, tinha uma pergunta. Isso. Professor, eu abri um ponto de discussão aqui no chat com o Rafael, é o seguinte, sobre essa discussão das empresas serem públicas ou privadas, né? E aí eu puxei o seguinte, para quem tem um fornecimento de serviço sem concorrência, né? Eu ia responder essa questão da concorrência, se não ter concorrência é certeza de menos eficiência. Exato. Tem dois modelos, né? Assim, duas possíveis concorrências, né? Eu me referi à concorrência pela disputa entre as empresas, né? Pelo serviço de oferecimento, para oferecer o serviço a prestar para cada uma das linhas, né? Ou seja, essa concorrência prévia ao serviço e não a concorrência durante o serviço, né? Entre as linhas. Isso, olha, vocês estão fazendo algumas perguntas muito avançadas, tá? Isso daí é o que o pessoal tem chamado, quer dizer, a natureza do serviço de ônibus parece que não é legal você deixar, cada um faz o que quer e o cara põe a linha onde ele quiser. Então, onde tiver demanda, vai estar bem atendido, onde tiver pouca demanda, vai estar mal atendido. Hoje em dia, as empresas, elas têm que cumprir as ordens de serviços emitidas pelos órgãos responsáveis. Então, se o cara... Aqui é uma região pobre, ninguém quer atender aquilo lá, né? Ou é de baixa densidade, ninguém quer ir lá. Olha, o poder público vai especificar algumas linhas para atender aquilo lá. E aí a empresa vai precisar ser eficiente no atendimento a esse serviço especificado. É diferente você deixar e cada um faz o que quer, como a Inglaterra, por exemplo, nos anos 80, desregulamentou, liberalizou, e aí... Eles guardaram Londres. Em Londres, eles não deixaram acontecer isso. Mas nas outras cidades, você comprava um micro-ônibus, avisava o poder público, eu vou operar tal linha com tal tarifa em tais horários e miau.
né? Acabou. Agora, esse tipo de concorrência, esse é visto como não positivo, em geral, na economia de transportes. O que existe uma discussão, em particular aqui no Brasil, que o Brasil tem as grandes operações de transporte. É difícil ter outro país que tenha tanto uso de ônibus, né? Porque se estão cidades grandes, não necessariamente, ou elas têm mais metrô, ou elas têm uma proporção de uso de automóvel maior, né? Ou elas usam outras alternativas. Ônibus, como no Brasil, é difícil encontrar. Então, a gente tem todos os problemas e tem algumas das soluções. Mas uma discussão importante nos contratos aqui é o que você estava descrevendo, que tem nome. Uma é a disputa no mercado, é uma vanzinha brigando com a outra, que nem Santiago do Chile, né? A outra é a disputa pelo mercado. E essa se dá na hora da concessão, né? As empresas disputando quem é que vai ficar com aquele mercado lá na concessão, na apresentação da proposta, que é diferente, porque essa disputa no mercado, e o Chile era o caso típico de desregulamentação. Então, o que acontece? Todo mundo tinha um micro-ônibus, uma van, etc. e tal. Na verdade, o cara era um poderoso chefe da máfia lá, então ele tinha 2 vans, ou ele tinha 3 e já pagava para alguém dirigir para ele. E aí o que acontece? Esses caras, era a chamada Guerra dos Centavos, eles ficavam lá disputando passageiro na avenida. Então, o cara, de repente, perto do ponto, ele passava o outro para chegar na frente e pegar os passageiros, né? Então, isso daí tinha problemas de segurança grave, tinha problema de manutenção dessa situação aí, que foi grave. Então, na verdade, o Chile, hoje em dia, já abandonou esse tipo de solução, né? Mas, durante muito tempo, foi o exemplo dos problemas decorrentes de você fazer essa competição na rua, pelo usuário, ok? Muito bem, muito tempo. Bom, lá sei eu que hora nós vamos terminar a aula. Vamos embora. Eu acho que só o último comentário disso aí é o que o Rafael falou, né? Se você deixa ele pegar uma linha, porque ela dá gato. Isso aí é concorrência, como o Orlando falou, que ocorreu em algum momento no Chile, né? Que é diferente do processo de licitação que ele mencionou aqui, né? Enfim. Aqui, ó, até que ponto empresas que operam nas diferentes regiões competem, em São Paulo, competem entre si? Eu, sinceramente, não sei, porque existem áreas definidas para as diferentes empresas ou consórcios de empresas, mas tem os corredores. Em geral, todo mundo vai para o centro. Então, tem os corredores, quer dizer, tem as avenidas, as vias principais que vão para o centro. Nessas vias, as empresas estão competindo, o que você pode pegar qualquer uma, vai ver se todas forem para o mesmo lugar no centro, você pega a primeira que passar, né? Mas eu não... eu acho que é assim, não estou lembrando nenhuma outra condição com relação a isso, tá? Professor? Oi? Só uma dúvida aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de concessão no geral, né? Pensando em rodovia, a empresa que passa por administrar, que tem esse direito de concessão por um tempo para explorar, na rodovia ela tem que seguir alguns critérios, ela tem que atender alguns critérios de qualidade, né? De IR, etc, né? Então ela tem que atender esses parâmetros quantitativos para poder continuar explorando, senão ela paga multa e multas altas, etc. De que forma que isso é feito, por exemplo, no transporte público? Porque, sendo usuário há um bom tempo, parece que não tem algo muito eficiente nesse sentido de controle de qualidade, né? Então, assim, quais seriam esses critérios e como eles são, na prática, verificados? Porque o que a gente vê no transporte público é algo que está bem abaixo da qualidade para o usuário, né? Olha, na verdade, isso daí vai depender de cada contrato de concessão que tiver sido feito em alguma cidade, quanto que eles colocaram de critérios de qualidade. Mas os principais, por exemplo, é cumprimento do número de viagens. Está especificado lá que você precisa fazer, no período de tanto a tanto, fazer 10 viagens por hora, 2 viagens por hora, ou coisa assim. Daí, no sábado, precisa fazer, não sei, uma ordem de serviço que especifica a frequência de viagens por período do dia e ao longo de sábados, domingos e feriados, ou seja, você tem um quadro que define isso daí. Então, isso está sendo controlado, e as empresas vão ter alguma... perdão, eu apertei um botão aqui e mudou a tela aqui. As empresas vão ter que cumprir isso daí. Quem fiscaliza isso, em princípio, deve ser a prefeitura, ou, no caso, uma empresa da prefeitura, como aqui em São Paulo a gente tem a SP Trans, que é uma gestora do serviço de transporte público municipal, né?
Agora, os principais itens seriam cumprimento e quando tem horários, cumprimento de viagens ou cumprimento de horários, para saber se não está atrasando muito em relação a horários previstos de partidas e coisas assim, né? É difícil você fazer um critério de controle de lotação. A gente vai ver um pouco porquê ao longo da disciplina, né? Mas lotação tem uma série de fatores influenciando como é que a lotação varia entre as diferentes viagens numa linha, né? Então, é mais difícil. Eu poderia simplesmente, se eu tivesse uma maquininha mágica que me disse lotação em todos os ônibus a cada instante, eu poderia estabelecer como regra, em vez de eu ficar, poder público, né? Em vez de eu, poder público, ficar projetando cada linha, coletando dados de demanda, projetando a linha com a dada frequência, alocando uma certa quantidade de ônibus para operar aquela linha, em vez de fazer isso, eu poderia estabelecer uma única regra. Eu não quero que em nenhum momento tenha mais do que X pessoas por ônibus de tal tamanho. E a maquininha ia pegar isso daí. Eu não tenho, sem essa maquininha virtual aí, inexistente, eu não tenho como fazer isso. É inexistente? Não. Eu precisaria ter contadores automáticos de passageiros todas as portas de entrada e todas as portas de saída. Essa tecnologia existe? Existe. Ela é barata e está instalada na maior parte dos sistemas no Brasil ou mesmo no mundo? Não. Tá? Mas eu posso até chegar e falar assim, eu não vou ficar projetando o meu sistema. O operador que se vire. O que eu quero é que ele atenda que todo mundo tem uma linha de ônibus a pelo menos 5 minutos da sua casa, que ninguém espere mais do que 15 minutos por uma linha de ônibus e que nunca tenha mais do que X passageiros no ônibus com capacidade tal. Eu estabeleço esses critérios e deixo o problema de projetar o sistema para o operador. Não é a solução usual. A solução usual nossa aqui é o seguinte, o poder público desenha o sistema e o operador cumpre aquilo. Então, a questão de eficiência, como eu falei, ela vem só na hora de cumprir aquilo lá com o mínimo de recursos. Mas o que ele tem que fazer está determinado. Ele não tem margem de manobra para mexer no projeto do sistema. Ok? Entendi, professor. Obrigado. Deixa eu abrir o chat aqui outra vez. Uma última pergunta do Lucas. Não poderia utilizar a catraca para manter esse controle, uma posicionada na porta de entrada e do ônibus, por exemplo? Quer comentar, Orlando? Você quer comentar, Cassiano? O fato de ter uma única catraca, ele inviabiliza saber qual que é a lotação, né? Porque você sabe que ele passou na catraca, mas você não sabe se ele ficou no ônibus ou se ele desceu, né? Mas o Lucas pensou numa catraca também na saída. E aí, se você colocar uma catraca na porta de entrada, por exemplo, o problema é que isso aí vai começar a afetar o nível de serviço, porque daí todo mundo tem que passar na catraca antes do ônibus sair. E aí isso começa a atrasar a saída do ônibus do ponto, né? A gente vai comentar mais para frente que, dependendo do formato da estação, você pode fazer um embarque adiantado, digamos assim, em que você entra na estação, e aí depois você entra no ônibus ou entra no veículo sem ter que pagar, né? Por exemplo, em Curitiba, que você tem a estação tubo, que você faz uma entrada no sistema antes e fica nos tubos para daí você entrar no ônibus depois. Você paga para entrar na estação e não para entrar no veículo. O processo de entrar no sistema, ele é antes de entrar no veículo. Daí a catraca na porta de entrada eventualmente atrasa o serviço, isso aí compromete o nível de serviço, a qualidade. E a gente vai ver isso mais para frente, né, Orlando? Quer dizer, a tendência dos sistemas no mundo é eliminar a catraca, aquele elemento físico que ocupa um espaço, que, aliás, os empresários detestam, porque a catraca comum, ela ocupa um espaço que está sendo ocupado por passageiros, né? Então, eles não gostam. Então, colocar 2 catracas nos moldes das catracas atuais é péssimo. Agora, se você teve a oportunidade de conhecer outros sistemas pelo mundo, você vai ver que, em geral, o que tem é um validador de bilhete, quer dizer, tem uma maquininha mínima lá num daqueles postezinhos lá, né, para você se segurar, e tem um validador, você simplesmente passa o seu cartão, seja um cartão único, ou seja um cartão que vale para a vida inteira, que você vai colocando crédito, a tendência é essa daí, né? Agora, são raríssimos os sistemas que têm o controle na entrada e na saída. Por exemplo, o metrô de Washington tem.
O metrô de Londres tem, mas ônibus é raríssimo ter um sistema que controle entrada e saída. E sem controle de entrada e saída, você não tem uma estimativa de lotação, que é o critério. Eu não quero saber quantos passageiros aquele ônibus transportou naquela viagem, porque se entraram 50 aqui, desceram no meio do caminho, entraram outros 50 e foram até o final, a ocupação nunca passou de 50 e ele transportou 100. Né? A gente vai falar sobre isso, apresentar a ideia do fator de renovação. Eu mostrei um exemplo extremo de uma linha com fator de renovação que é 2. Nós vamos ver isso daí, né? Porque eu levei 100 pessoas sem nunca ter tido uma ocupação superior a 50, porque saiu lá do bairro, chegou na Paulista, desceu 50, entraram 50, que foram para o centro. Eu transportei 100 e nunca teve mais do que 50. Tá? Então, o critério importante para o passageiro é o 50, ele não quer estar mais espremido do que 50. O critério importante para o operador é que ele transportou 100 pessoas, ele tem a receita correspondente a 100 pessoas. Mas isso depende de como ele é remunerado, que é uma pergunta mais à frente. Então, vamos andar. Alguns prêmios, qualidade de serviço. Sistema de Curitiba, o sistema de Curitiba, ele é pai de tudo quanto é sistema BRT, ele é considerado o pai dos BRTs, tá? Então, ele é copiado, sim. São Paulo é que a coisa não andou tão bem, mas tem muitas cidades, inclusive pelo mundo, né, que adotaram sistemas que são inspirados, os primeiros conceitos surgiram em Curitiba, e são reconhecidos como o berço dos sistemas BRT. Bom, já respondi, Vitor. Ok. Muito bem, vamos passar para outra pergunta, porque senão nós vamos... Não sei como é que nós vamos fazer aqui. Bom, aí uma pergunta de impressão de vocês. Quantas pessoas podem ser transportadas por um ônibus? Aí o código é 49... Opa... Acho que vocês, deixa eu ver aqui, entrar no mente, é o mesmo código. Esse é o mesmo, porque eram 2 perguntas por arquivo, lembra? Deixa eu ver como é que vocês têm que fazer. 49, 19, 39, 3. Vocês têm que ir para a próxima pergunta, é isso? Diz a Isabela que já mudou, já aparece. Aparece essa pergunta para vocês? Aparece, está aparecendo, sim. Está aparecendo, beleza. É só clicar... mas como é que eles vão clicar? Eles são ir no mente, né? Tem que ir no mente e coloca o mesmo número, daí vai aparecer essa questão aqui. Ok. Está aparecendo a questão já. Aí vocês têm que falar, olha, quantas pessoas podem ser transportadas por um ônibus? Já estão respondendo, já tem 22. Vamos lá. Só deixar o link aberto que ele atualiza. 9, 31, 2... 40. Aqui. Pronto, 40. Vamos em frente. Muito bem. Tem algum adepto do super ônibus aí, hein? Tem, 500 ônibus. Bom, olha, ônibus... Não, o metrô, em princípio, eu acho que cabe 2.000. Mas é uma composição com 6 carros, etc. e tal, papapá. O ônibus vai até um articular. Essa pergunta, obviamente, é malvada, né, pessoal? A pergunta é que ônibus nós estamos falando? Porque tem micro-ônibus que transportam 20 e tem os biarticulados que transportam 200. Então, primeiro, a primeira parte da resposta depende do ônibus. Qual é a segunda parte da resposta? Vamos ver quem no chat aí me conta qual é a segunda parte da resposta. Professor. Oi. Eu coloquei 500 porque você não especificou o tempo, né? Se eu pegar um ônibus e ficar rodando claro, fazia parte da maldade da resposta. Ela era tão má que eu mesmo, na minha inocência, não consegui lembrar disso. Rodando o dia todo. Em uma viagem, ou é ao longo do ano, é ao longo do dia, é ao longo do mês? Está claro, o Marco Aurélio. Boa. Né? Só o veículo, né? Sentado ou em pé. Tem pessoal falando sentado ou em pé aqui, né?
Então, exatamente. Agora, a outra coisa é o seguinte: um mesmo ônibus pode ir todo mundo sentado, pode ir em pé, pode ir todo mundo sentado no colo do corredor, do cobrador, de tão cheio que está, né? Então, ou seja, depende, obviamente, dessa variável que é um nível de conforto em termos de quantos passageiros por metro quadrado nas áreas disponíveis, excluídas as do banco, né? Onde tem passageiro sentado, onde tem motorista e cobrador sentado. Essas áreas não são. Mas tem ônibus que tem as escadas, né, tem catracas, tudo isso está ocupando espaço. Mas o fato é o seguinte, quantos passageiros cabem por metro quadrado? Vamos lá, quem responde aí? Quantos passageiros cabem por metro quadrado? Entre 8 e 9? A resposta é depende. 8 e 9 seria algo totalmente inaceitável em qualquer lugar do mundo, menos em algumas linhas de metrô de São Paulo. E, não sei, Santiago, os caras, uma vez eles me perguntaram, eu respondi que já tinham medido até 11 numa das linhas aqui em São Paulo, aí ele falou, perdemos. Então, ou seja, eu acho que a gente é meio campeão nisso daí, assim, em termos de espremimento. A linha vermelha na hora do rush é 9. Como é que é? A linha vermelha na hora do rush é 9. Então, e veja só, o metrô, existe um documento que chama Manual de Capacidade do Metrô, que eventualmente eu vou mostrar para vocês lá à frente, a frase onde eles dizem que eles projetaram para 6 passageiros por metro quadrado. Tá? Agora, quantos passageiros de fato vão estar lá? Depende, porque se for muito exprimido, alguns passageiros não vão. Né? Então, a demanda tem um certo controle, porque o usuário está levando em conta naquele custo generalizado, que o Cassiano vai relembrar vocês, né? Tem lá o passageiro está levando em conta não só o tempo de viagem, mas também a tarifa, a lotação do ônibus. Então, e a partir de um certo ponto, o custo generalizado se torna meio inviável fazer a viagem por aquela alternativa com aquele custo generalizado, né? Então, aí o cara vai procurar uma outra solução. Então, existe um certo controle da demanda pelas condições que ela vai enfrentar, né? O que está ocorrendo lá é uma demanda que está em equilíbrio, quer dizer, quem está lá está aceitando aquela situação, porque não tem alternativa. Quer dizer, o custo de qualquer outra alternativa é pior ainda do que aquele que ela está enfrentando. Aquela situação péssima, entre aspas, vale a pena, porque é melhor do que as alternativas, senão o cara não estaria lá. Ele só entrou naquela transação, está fazendo aquela viagem naquele metrô, naquela hora, porque é a melhor coisa que ele tem para fazer. É muito duro a gente pensar nisso, mas é assim que as coisas funcionam. Tá? Muito bem, então é isso. Obviamente, depende do período, que eu não especifiquei, esqueci de trazer, depende do tamanho do ônibus, e depende desse critério, quer dizer, quanto a gente vai botar é só sentado, né? Isso é um critério de projeto. Quanto eu vou aceitar de passageiros em pé por metro quadrado? Tá bom? Aí depois... 6. O metrô é 6. Eu falei, o nível de projeto do metrô supostamente é 6, nesse manual de capacidade, né? Mas ele tem operado, já mediram 11. Né? Vocês sabem como mede? Alguém sabe como mede? Pesando as composições. E a partir daí, você estabelece um sobrepeso, além dos passageiros sentados, lugares sentados, você sabe qual é a área que tem livre para passageiro em pé, e você vê qual é o sobrepeso em relação a todo mundo sentado. E a partir daí que os caras estimam isso daí. Ok? Muito bem, pessoal, vamos para a próxima pergunta aí. Acho que você já respondeu aquela que era aberta, por que eles estão sempre lotados, né, Orlando? Acho que... de certa forma... comentário mais ou menos. Que era mais aberta também. Podemos passar para a próxima aqui do Mente? Podemos. Agora mudou o código, tá, gente? É 87, 82, 74, 5. Eu posso copiar e colar aqui, ó. Agora vocês têm que ir no mente.com e colar esse código. Mas eu tenho que abrir a votação, só um minuto. Pronto, acho que agora vai. Vamos votar aí, pessoal. Abriu, João?
Sim, então tá bom. Então, Abriu. 3. Começaram a votar. Vamos ver o que acontece aí. Foi. Pode abrir aqui, Orlando? 31, né? Foi. Aí, vamos ver. 35. Abre aí, vamos lá. Por favor. O Murilo aqui falou para mim, apareceu que eu já havia votado. Dá uma olhada, Murilo. Desculpa, o Marco Aurélio. Dá uma olhada, Marco Aurélio. Mas... Bom, quer dizer, o pessoal capturou a ideia, não enganei ninguém, de certa forma, né? Quer dizer, porque eu não sei, engenharia de tráfego não é mais uma disciplina obrigatória da graduação, ela é uma disciplina oferecida no módulo transportes. Eu não sei quem tem feito essa disciplina e aprendeu a equação fundamental do tráfego, que é volume igual a velocidade vezes densidade. Então, o que acontece é o seguinte, uma situação de uma fila de ônibus é alta densidade, mas provavelmente é porque está congestionado, provavelmente em função do ponto de parada. Quem está congestionado é o ponto de parada, a gente vai falar sobre isso bem no final do curso, né? Então, aquela longa fila não quer dizer que, olha, tem um ônibus atrás do outro aqui. Tem, mas parado, não andando. Está um atrás do outro, parado, né? Então, o que acontece é o seguinte, você pode até entrar no seu ônibus, tem cheio de ônibus ali parado naquele ponto, aquela fila, só que provavelmente aquilo é alta densidade com baixa velocidade. Então, o volume, que é a frequência, é baixo. O volume é veículos por hora, que é frequência, quantas viagens do ônibus está, quantos ônibus estão passando ali em frente ao ponto. Na verdade, tem muito ônibus parado na fila do ponto, mas passando no ponto, provavelmente tem poucos, porque a velocidade deve estar baixa. E isso daí, então, significa que você está... você pode até estar esperando pouco, mas o tempo de viagem uma vez no veículo é muito alto, ou pode até ser que a fila esteja tão parada que, na verdade, o seu ônibus está lá na fila, lá atrás, mas até ele chegar, vai demorar, tá certo? Então, a resposta, basicamente, não significa um bom serviço. Pessoal, são 11h02. Eu vou caminhar mais uns 10 minutos aqui para a gente... pelo menos não ficar devendo tanto para a próxima aula, tá ok? Então, só um comentário aí dessa espera, nós vamos ver lá, quando falar em custo generalizado, né, Orlando, nós vamos ver que esse tempo de espera, ele é relativo quanto aos demais itens que compõem o custo da viagem, né? O tempo de espera no ponto de ônibus, ele tem um peso relativo em relação ao tempo de viagem e outros componentes, ao custo que você está pagando, a tarifa que você está pagando, e assim sucessivamente, né? Então, esse tempo de espera aí, ele é relativo quanto aos demais itens que estão pesando no custo da viagem, digamos assim. Quer dizer, é aquilo que eu tinha falado, a visão do usuário é uma visão percebida, e a forma como você percebe 1 minuto esperando o ônibus é diferente da forma que você percebe 1 minuto caminhando até o ponto e 1 minuto quando você já está dentro do ônibus. E esse próprio minuto pode ser afetado se esse ônibus está superlotado ou se você está sentado também. Quer dizer, tem uma série, é percebido o valor, então tem uma série de coisas que estão dando lá o contexto para essa percepção. Bom, a próxima pergunta é, para o passageiro, o melhor é ter mais ônibus na linha? Sim ou não? É o mesmo código, tá, gente? 87, 82, 745. Vamos lá. Nós abaixamos o nosso critério para 35 agora, que a gente está apertado de tempo. Vai. Vamos lá, abrindo. Veja só. Sim. Então, deu que, em geral, sim. Quer dizer, o passageiro sabe quantos ônibus tem na linha?
Não, não tem. O que ele sabe? Ele sabe qual é o intervalo entre os ônibus. Se ele é um usuário frequente daquela linha, o que ele pode saber é que, em média, os ônibus demoram 5 minutos para passar. Alguma coisa assim, tá? Porque ele já teve a experiência de ser azarado e o ônibus acabou de passar, e teve a experiência de ser, e ele precisa esperar o próximo, né? Então ele conhece toda a extensão do intervalo entre ônibus, ou ele foi o sortudo, que chegou no ponto junto com o ônibus dele, né? Então ele esperou praticamente zero. Mas o fato é o seguinte, a gente vai aprender isso daí, que o que importa, obviamente, é ter mais frequência. E frequência depende, obviamente, do número de ônibus, mas depende também da capacidade dos ônibus de realizarem viagens. Se os ônibus estão andando a 10 quilômetros, digamos que eu tenho uma linha que tem 10 quilômetros de ciclo, ida e volta, né? Se os ônibus estão andando nessa linha a 10 quilômetros por hora, cada ônibus só consegue oferecer uma viagem por hora. Se eu tiver com os ônibus andando a 20 quilômetros por hora, cada ônibus vai poder dar 2 voltas nessa linha e oferecer o dobro da frequência anterior. A frequência é diretamente proporcional à velocidade, né? Então, e o que importa para o cara é frequência, porque é ela que condiciona o intervalo inverso da frequência, tá? E o cara quer menor intervalo para ter menor espera. Então é o seguinte, ele não quer saber quantos ônibus tem, ele quer saber a frequência. E a frequência pode ser maior ou menor, dependendo não só do número de ônibus, mas das velocidades. Na verdade, se você tiver mais ônibus, você pode até estar sujeito a ter mais um congestionamento de ônibus, um congestionamento no ponto. E se você tiver mais velocidade, não apenas você tem mais frequência, o que reduz a sua espera, como a sua viagem é mais curta, porque você aumentou a velocidade. Então, ou seja, bom mesmo é ter velocidade, tá certo? Precisa ter os ônibus? Claro, mas o bom mesmo é ter velocidade, porque você ganha em frequência, ganha em tempo de viagem, e se eu estiver dividindo a demanda daquela linha em um número maior de viagens, eu vou ter lotação menores em cada viagem. A ocupação em cada ônibus vai ser menor. Tá ok? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Temos mais uma aí no bolsinho? Não, tem que mudar o código. Tem que mudar o código. Então, vamos lá. Essa é de ordenação, tá, pessoal? Acho que está aberto, o código é o 752621. E a pergunta é melhor operar com ônibus articulado, micro-ônibus, monotrilho ou metrô? Nós estamos assumindo que vocês já têm um conhecimento prévio disso, mas nós vamos falar em outras aulas, né, Orlando, sobre os modos de transporte e características mais, de maneira mais aprofundada, digamos assim. Está fechada a votação, professor. Ele demora para aparecer que está fechado. Acho que agora abriu. Conseguiram? Essa demora um pouquinho mais para votar, porque você precisa ordenar, né? É. Uhum. Precisa pensar também. Quer dizer, ou não. Alguém já conseguiu. Está aberto. Pelo menos a gente já sabe. Bom, uma coisa é certa, Orlando, temos ainda 53 pessoas na sala. O pessoal está verdade. Tá olhando. É verdade. Eu acabei de ver isso também, quer dizer, então eu agradeço aqueles que estão esticando um pouquinho a nossa aula aí, tá? Mas como eu coloquei, vai ser meio que comum, eu acredito, porque escapa mesmo, né? Não, mas teve uma discussão muito boa de temas que normalmente nem surgem assim naquelas perguntas iniciais. Então a gente gastou muito tempo lá. Professores. Oi, fala, Murilo. Essa pergunta se refere em relação a quem está oferecendo o serviço, né? Ou seja, financeiramente. Usuário. É para o operador. Quer dizer, isso tem uma consequência para o usuário, tá? Tem uma consequência para o usuário, mas essa é uma pergunta principalmente do ponto de vista do operador. Perfeito.
Pronto, Bom, tem 37. Vamos lá, Cassiano, vamos ver o que aconteceu aí. Ah, depende, ganhou, ainda bem, poxa vida. Tá? Olha, metrô do ponto de vista do usuário, ele em geral oferece melhor qualidade, então bastante gente votou e colocou o metrô em segundo lugar. Mas veja que agora, o monotrilho ninguém tem uma experiência, na verdade, para saber se é bom, se é ruim, né? E o micro-ônibus ficou lá em último lugar. A resposta depende em particular da demanda. Quer dizer, qual é a demanda naquele trajeto que você está considerando ou construir um metrô, ou que você espera atrair com um metrô, né? Ele, obviamente, se for uma demanda baixa, que dá para atender, é uma linha que atende um bairro e liga, ele circula no bairro para captar passageiros e leva até uma estação de metrô, por exemplo. É uma linha alimentadora da linha de metrô, da linha de monotrilho, ou mesmo de uma linha de BRT, um corredor de BRT, algo assim, né? Isso daí provavelmente pode ser feito com micro-ônibus. Se for uma região mais densa, ou se a linha ficar circuitando mais lá no bairro, dar mais volta para captar mais passageiros, quer dizer, provavelmente um micro-ônibus, talvez você precise de um ônibus um pouco maior, né? Mas às vezes um micro-ônibus vai dar conta. Mas a resposta a isso é principalmente dependendo da demanda. É claro que aí você vai ter que levar em conta o seguinte: o custo por passageiro transportado num ônibus articulado, o custo por passageiro quilômetro transportado no ônibus articulado é menor do que o custo por passageiro quilômetro transportado no micro-ônibus. Tá? Porque tem uma certa economia, não é economia de escala, é economia de tamanho de veículo. Os economistas de transportes dão esse outro nome específico para essa situação, né? É uma economia de tamanho de veículo. O custo por passageiro quilômetro, ele é maior nos veículos menores. Por quê? Ele tem motor, motorista e custos de pessoal são o principal item de custo nos sistemas baseados em ônibus. Né? Então, ele tem um motorista, eventualmente do tamanho do micro-ônibus, ele pode ter um cobrador também. Então, os custos de pessoal já estão lá. Um articulado ou um biarticulado tem custos de pessoal que são semelhantes. Né? E é uma parcela, a principal parcela de custo na operação de ônibus. Eles consomem combustível, eles usam pneus. Obviamente, aí tem uma proporção, né? Mas os principais itens de custo que são de pessoal, eles são parecidos. Talvez você vá colocar um motorista mais experiente para dirigir um biarticulado e ele tem um salário maior porque ele tem mais anos de casa, digamos, né? E é um cara mais competente na condução. E, eventualmente, o micro-ônibus você põe para um cara mais novato, etc. e tal, que ainda ganha menos. Então, pode ter algumas pequenas compensações, mas o fato é que o grosso do custo está nos itens de pessoal, e os itens de pessoal podem ser muito parecidos entre essas duas alternativas, né? Então, isso daí acaba trazendo essa economia de tamanho de veículo, que à medida que aumenta o tamanho do veículo, tamanho tem a ver com capacidade, reduz esse custo por passageiro quilômetro transportado. Ok? Então, essa é a ideia. Temos mais uma pergunta aí, mas o ônibus articulado não tem limitação das linhas? O ônibus articulado pode ter uma limitação de geometria, de gabarito. Você não vai colocar ele numa linha, numa favela que tem vias estreitas, que tem um sobe e desce e curvas que são impossíveis de fazer com articulado. Eu lembro que teve uma época que os ônibus que atendiam a cidade universitária, as linhas da SP Trans, né, os ônibus novos estavam todos lá, porque aqui para os lados da cidade universitária não tem valeta, o nosso sistema viário é uma beleza, é todo planinho, etc. e tal. E aqueles ônibus mais novos, que eram mais baixos, para melhorar o acesso dos passageiros no embarque e desembarque, na verdade, eles não conseguiam transitar por boa parte da cidade por causa das valetas. Né? Então, a gente ganhou bons ônibus atendendo as linhas da cidade universitária, né? Há uns 30 anos atrás, alguma coisa assim. Os meus exemplos estão ficando velhos, né, pessoal? Não só eles, eu também. Então, é isso daí, pergunta do Michael, né? Espero ter respondido. Vamos fazer mais uma resposta aqui, mais uma votação. É no mesmo arquivo ainda, né? É o mesmo código. Os ônibus devem passar na porta de casa?
Sim ou não? Vou ser rápido. Quer dizer, a pergunta aqui é alternativa. Os ônibus devem ficar no bairro, dando volta no bairro para pegar os passageiros, ou ele deve passar na avenida? Oi, já voltou? Tô super preocupada, porque eu tô com dor de garganta e o Orlando tá exagerado, né? Então, tô bem preocupada. Acho que já deu, Cassiano. Deu 35. Não. Ou sim. Veja, nós vamos ver isso daí quando a gente aprender ou relembrar o conceito de custo generalizado, a gente vai lembrar o seguinte, olha, tem um tempo de caminhada e tem um tempo de viagem uma vez dentro do veículo. O tempo de caminhada é reduzido quando o ônibus fica buscando você dentro do bairro. Por outro lado, o tempo de viagem é maior para aqueles que já estão dentro dos veículos, que foram coletados antes, né? Se você ficou lá no fim do bairro e ele te capturou no fim, e daí ele pega a rota para ir para o centro, você se deu bem, porque você caminhou menos e teve uma viagem mais rápida, porque você pegou só já o acesso ao centro, não ficou coletando passageiro dentro do bairro. Então, ou seja, depende dessa relação entre o tempo de caminhada e o tempo de viagem. Mas o tempo de caminhada é 10 minutos, o tempo de viagem é 40. Mas espera aí, o Cassiano já avisou que a gente vai ponderar essas coisas de uma forma subjetiva, é a percepção. E o tempo de caminhada, ele é percebido como um incômodo maior do que o tempo de viagem no veículo, que você finalmente está caminhando para o seu destino, está se movendo em direção ao seu destino, né? Então, depende, pode ter combinações em que, por exemplo, essa linha que eu falei, a linha de acesso, uma linha alimentadora da estação de metrô, a função dela pode ser exatamente ficar coletando passageiros numa região que não é tão densa para levar eles para a estação de metrô, né? Então, a resposta não é tão clara assim, tá ok? Cassiano, são 11h17. Você acha que a gente tenta mais uma? Eu tenho ainda Agora já saiu bastante gente. Tem 4 bibliotecas, tem 4 conjuntos, tem mais 8 questões ainda. Acho que a gente podia deixar para a semana que vem, olhando para aquele esquema que a gente pensou, né? Tá bom. Então, vamos deixar o resto para a semana que vem, mas é essa a ideia aí, a gente está, com essas perguntinhas, já introduzindo uma série de assuntos, alguns dos quais a gente não voltará, como discussões sobre economia de transportes, nem mesmo porque eu não sou economista de transportes, né? Mas, e outras, a gente vai ter ferramentas ao longo do curso, vai aprendê-las, para poder ter respostas mais adequadas para essas perguntas. Que, como eu fiz, aquela de quantas pessoas cabiam no ônibus, era super maldosa, né? Vocês fizeram o que dava para fazer, tá bom? Bom, pessoal, vamos ver o que acontece com as matrículas ao longo da semana. Vocês se comunicam com a gente, com algum assunto aí que vocês acham que a gente possa ajudar a resolver, mas, em princípio, eu vou deixar o Júpiter caminhar, mas a informação que eu tenho é que ele vai derrubar as matrículas lá. Tá bom? Então,